Olá, gente, boa tarde. Começando a nossa segunda live de hoje, maratona de lives da Thaís. Esta semana nós começamos a fazer uma nova iniciativa aqui, que basicamente consiste em todos os dias bater um papo com um aluno ou aluna do Método Vida Organizada, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o processo de organização de cada um. A ideia dessas lives é conversar com os alunos, conhecê-los mais de perto, mas também ajudá-los, por isso que a gente chama de mentoria, em algum aspecto do seu processo pessoal de organização. E também trazer exemplos de outras profissões, de outras pessoas aqui para vocês, porque certamente o que a gente discute aqui pode ser útil para você, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde a todos. Hoje eu vou falar aqui com a Paula. Deixa eu ver. Que já está aqui. Vou... Paula. Vamos ver. Aguardando a entrada dela. Vai ser muito legal conversar com a Paula. Eu tô dando uma olhada aqui nas informações da... Oi! Tudo bem, Paula? Tudo certo. Deixa eu ver aqui só o som. Tá. Eu acho que ele tá com alguma coisa, porque ele tava com um eco e tava bem baixinho quando você falou. Epa. Fica à vontade. Conectar. Tá. Ai, a gente fica esperando aqui até da hora. Com o piriri no coração. E na hora... Olha, eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem? Tô. Hã? Então, eu acho que tá funcionando. Então foi. Foi? Foi, pra mim foi. Tá o eco ainda? Oi, Paula. Não tá. Só tá com um pequeno delay. Às vezes eu tô falando e daí chega um pouquinho depois pra você, mas faz parte. Coisas da internet. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito estar aqui. Queria pedir para você se apresentar para o pessoal, falar então um pouquinho o que que você faz, de onde você fala, o que que você faz, se apresentar para o pessoal. Ih, acho que tá travando. Você tá me ouvindo? Menina, travou. Agora Não, sim. tá. Hã? Não, eu tinha pedido para você se apresentar para o pessoal, falar de onde você é, o que você faz, há quanto tempo você acompanha a Vida Organizada. Tá, eu sou de Curitiba. Eu trabalho como professora de musicalização, regente coral aqui na cidade, como produtora cultural e isso. Aí eu conheci o Vida Organizada quando eu estava fazendo faculdade, que na verdade minha formação vem da psicologia e musicoterapia. E aí eu comecei a fazer as duas faculdades juntas, daí quando eu vi que não ia rolar fazer tudo junto, e tava perdendo muita noite, assim, sono. E aí eu fui procurar dicas, assim, acabei achando o blog e desde então eu vim acompanhando. Daí foi ano passado, com a vida de pandemia, tendo que se reorganizar, eu vi o curso, eu falei, vamos lá. Então tô na turma 5 do curso. Tá gostando? Amando. Muito, muito, assim. Qual foi sua Foi parte uma... preferida até agora? Ai, minhas amigas já não aguentavam ouvir. Sabe aquela que eu vi agora? E Que de legal. indicações. Mas o Fundamentos eu gostei muito, muito, assim, de retomar ele, ver a relação com os outros módulos. E o planejamento de vida, né? Que é um mergulho em você, no mundo. E o que eu falo sempre do seu trabalho, que eu acho uma lindeza, assim, é que você consegue ser leve, assim, deixar tudo sintetizado com muita clareza, ser simples e ao mesmo tempo ser tão profundo que uma aula você fica e vai, viaja e pensa e conversa e tem material para muita coisa, assim. Então, acho que de todas as aulas, do Fundamentos é o que mais pega o meu coração, assim. Que legal, que legal. E como que tá a sua rotina desde esse início da pandemia, então, que você comentou um pouco? Como que tem sido? Ai, mudou bastante, assim, pelas aulas de música serem remotas, enfim, chamadas. E como coral a gente precisa cantar junto, né? Então, tive que mudar a metodologia, os planejamentos, as atividades que eu tinha sempre na manga, mudam, ou com a produção cultural, que as apresentações, os projetos, enfim, se refizeram, né? Então, tem sido muito isso
de conseguir organizar as aulas, estudar para fazer as aulas de outro formato, continuar trabalhando, enfim. E ano passado e esse ano, muito com o curso, o foco foi saúde, assim, tá com uma rotina, então horário de sono e focar nisso. Mas a rotina muda bastante quando tem projeto de vídeo, de gravação, ou dos estudos. Eu tô remando no mestrado aqui para terminar, então eu tô tentando incluir o mestrado na minha rotina, mas é um mega desafio, assim. Porque quando eu vejo isso daí, eu tô vendo curso, tô fazendo outra coisa, lendo um livro, para fugir ali um pouquinho do mestrado. Você faz o mestrado em quê? Tava olhando aqui, mas eu não sei se você colocou no texto que você mandou, mas. Eu, Nossa, tem um monte de coisa aqui. Eu vou te perguntar um monte de coisa, mas assim, você tá fazendo mestrado no quê? eu faço em educação e cognição musical. Aí eu Que tô estudando os legal. livros de arte, assim, vendo como é ensino de música nas políticas públicas, ou como toda a população tem acesso ao ensino da música. Por Nossa, que aí. legal. Você assistiu o filme do. Ai, eu esqueci o nome agora, do baterista que ganhou o Oscar, etc. O Uh, Sound of Silence. Como que é o nome em português? Sou do metal, né? Acho eu que é. não vi ainda. Acho que você Tá vai aqui na gostar. lista. Ai, Legal. Bom, eu tô vendo várias coisas aqui, mas eu quero deixar você falar e daí eu vou te fazendo perguntas, tá? Mas como que tá esse momento na sua vida, assim? Como que eu posso te ajudar com relação aos desafios de organização? Eu tô vendo que tem algumas coisas acontecendo aqui, mas vamos lá. Ai, eu separei umas coisas assim que eu gostaria de conversar. Eu acho que a primeira foi uma aula que me explodiu a cabeça, assim, que é a da energia que a gente tem durante o dia, assim, de reconhecer. Uhum. Qual é a sua energia no dia? Eu fiquei, não sei responder isso, não sei, não sei. E parece uma pergunta simples, mas disso foi me dando muitas coisas que eu acho que eu funciono em muito estilingue, assim. Então, vou, puxo, faço as coisas e pô, daí, ou, Ótima ou não analogia. vejo, assim. Ou sento, esqueço de ir no banheiro porque eu tô fazendo a coisa, tô envolvida. E aí é bem difícil para mim conseguir achar esse equilíbrio, assim. E o que me despertou muito foi que não tem resposta, né? Não tem, agora achei. Que é sempre, vai movimentando. Porque eu senti que, vendo as aulas, me puxou muito para isso. Garante um espaço de descanso, garante lazer. Senão, meu namorado fala: teu lazer é estudar, teu lazer é fazer coisa. Você descansa estudando. Aí, Sei como é. Sim, e aí sim. acho que enverguei a vara pro. Então, os últimos meses eu tava tentando achar esse equilíbrio de novo, assim, voltar pra rotina. Tem um bichinho voando aqui, desculpa, às vezes ele aparece aqui, ele tá querendo aparecer no vídeo. Olha, Ai, bicho. esse negócio do nível de energia, ele é extremamente importante, para falar a verdade, sabe? Porque é um exercício de autopercepção que já tem valor por si só, porque você presta atenção em você. Eu, pelo menos, assim, durante grande parte da minha vida, no começo da minha vida adulta, até, sei lá, uns 26, 27, 28 anos, eu não prestava atenção em mim. Eu ia só trabalhando, 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 trabalhando. Eu não sabia quantas horas eu tinha que dormir por noite, eu nem pensava nisso, eu só sabia que tinha que sair fazendo as coisas. E aí, a partir do momento que eu comecei a prestar atenção nisso, eu vi o quanto era importante. Porque eu falei, nossa, olha só, de manhã eu rendo mais escrevendo, né, do que fazer isso de tarde. Então, se eu deixar para escrever de tarde, talvez eu não consiga escrever ou escreva menos do que eu gostaria, ou não aproveite tanto assim. Então, à medida que eu fui enxergando isso, eu fui começando a organizar as minhas coisas a fazer de acordo com esse nível de energia. É claro que quando a gente trabalha para outras pessoas, né, no sentido de ser contratado, etc., você não tem tanta autonomia sobre o seu tempo assim, porque afinal de contas você está vendendo o seu tempo em troca do salário, né? Por outro lado, quando você trabalha por conta, também não é tão flexível quanto as pessoas pensam que é, né? A não ser que você seja o Mark Zuckerberg, eu acho, mas você também tem que trabalhar no melhor horário para os seus clientes, no melhor horário para a equipe, etc. Então, não é tão livre assim. No entanto,
em todas as situações, a gente consegue entender melhor como a gente funciona ao longo do dia e tentar adaptar. Então, mesmo quando eu trabalhava na última empresa que eu trabalhei, antes de trabalhar com vida organizada, então eu já sabia que pela manhã eu preferia fazer atividades que demandassem mais concentração. Então, se alguém me perguntasse qual é o melhor horário para reunião tal, eu sempre falava na parte da tarde. Então, assim, se ia acontecer, às vezes não acontecia. Às vezes a maioria falava de manhã, eu falava, "Bom, é o que tem para hoje." Então eu fazia, mas se pudesse, eu faria na parte da tarde. Isso ajudava a tornar o meu dia a dia melhor, sabe? Então, essa percepção ela é muito importante. E aí eu passei, depois de um tempo, a organizar as minhas listas de coisas a fazer de acordo com esse nível de energia. Aí eu falei, cara, é isso, sabe? Assim, esse é o formato. Porque senão, se a gente não fizer isso, qual que é o jeito que a gente acaba fazendo naturalmente se a gente não entende nosso nível de energia e a gente não faz isso em lista? A gente cria um bloco no calendário, por exemplo. Ah, de manhã eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Então você naturalmente até pensa em distribuir de acordo com o seu nível de energia, só que na agenda. E eu não sei como funciona para você, mas para mim, quando eu bloco a minha agenda inteira, assim, bloco no sentido de ficar inteira tomada por bloquinhos, eu olho para aquilo e me dá até meio que uma ansiedade. Porque eu falo, cara, é tanta coisa, eu não sei nem se eu quero começar esse dia. Porque parece que meu dia já está escrito e eu nem comecei. É chato isso, né? Eu acho. Então eu prefiro deixar na agenda só aquilo que realmente tem horário. Então aqui estou na live, tem uma reunião à tarde, etc. E deixar esses respiros, porque eu sei que nesses respiros eu vou ter autonomia para escolher o que fazer, mesmo quando eu trabalhava em outros lugares. Então eu sabia que dentre todas aquelas coisas que eu precisava fazer, eu escolhia aquelas que tinham mais a ver com o meu momento, que eram prioritárias. Você tem que entregar um negócio que é chatérrimo, mas é o prazo, você tem que fazer de qualquer jeito, independente do seu nível de energia. Mas não é a maioria das coisas, né? E aí, então, eu conseguia escolher. Então, essa questão do nível de energia, ela é essencial. Mas tô falando pra caramba, não quero tirar o protagonismo, todo seu. Me Mas eu ia te fale. perguntar disso, você foi Tá, percebendo autoobservação mesmo? Ou o que você fez, assim? Porque eu tentei fazer um diário, mas eu não consigo manter ele. Eu fui para mandala lunar, que eu achei super legal ver também com o ciclo. E reservar um alarme, assim, de tempo para, tá, olha o que que tá acontecendo, qual que é. E da agenda, assim, deixar só compromisso, usar lista de tarefas e sempre me perguntando que tarefa ali encaixa. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia achar um padrão, assim, da manhã, enfim, tava nessa hum. observação ainda, isso que nessa. Como está a sua rotina de sono? Hum, hum. Eu preciso de dormir. Tem Aí o chega a hora quê? de dormir, eu fico preguiça. Eu fico, Preguiça de mas dormir. dá pra fazer mais, dá pra ler esse negocinho, dá pra. E Entendi. aí eu sinto que tenho que me forçar, tipo, Paulo, para, vai deitar pra você acordar. Eu acordo assim no mesmo horário, mas ir dormir é o que pega, assim. Mas se você E- consegue acordar no mesmo horário, você já tá sendo bem disciplinada com isso, porque muitas vezes a gente acaba indo e daí troca. Nossa, se eu deixar, eu troco de um dia pro outro, assim, o dia pela noite. Porque se eu ficar hum, até tarde, eu falo, vou dormir até tarde também. Nossa, no dia seguinte eu já tô trocada, totalmente trocada. Se eu fui dormir 1 da manhã, no outro dia eu vou dormir às 4, porque eu troco muito fácil o dia pela noite. Então eu tenho que ser bem disciplinada com o horário, senão eu fico muito mal. Porque eu já tentei atrelar muito a coisa do nível de energia, pensando assim, independente da hora que eu acordar, eu vou fazer tais atividades. Só que eu percebi que a mudança no horário do sono me afeta demais. Então, se, por exemplo, eu vou dormir 4 horas da manhã e acordo meio-dia, daí você fala, vou fazer a rotina que eu faria de manhã ao meio-dia. Não é igual. Não pra é. mim também Tanto funciona. Ou fico mais internamente, tanto devagar, internamente assim. quanto externamente. Por quê? Porque você já acorda no meio do dia, tem um monte de gente mandando um monte de mensagem, então você já acorda se sentindo meio atrasada. Eu, né, pelo menos eu sinto isso. E eu não tenho a mesma energia de quando eu acordo mais cedo. É esquisito, mas é por isso que cada um tem que se conhecer, porque tem gente que é ao contrário, que quando acorda cedo não consegue produzir nada até a hora do almoço. Daí perde amanhã. Então, para essas pessoas, né, assim, cada um. Então, para essas pessoas, talvez já sejam tão acostumadas a acordarem mais tarde que trabalham de tarde e de noite, por exemplo.
Então, tem que se conhecer. Apesar da gente estudar sobre cronobiologia, negócio de Ayurveda, um monte de coisas, mas o que eu vejo, assim, na realidade é que tem muita gente que é tão acostumada com esses outros horários que se elas tentam mudar isso, acaba sendo até uma agressão pro próprio corpo, sabe? Enfim. Mas, não, mas continua, que você ia, estava falando do seu sono. Você consegue, então, ter um horário de acordar. Uhum. O de dormir que eu não consigo, assim. Você, você já considerou que algumas das coisas que você faz à noite, talvez você possa puxar para fazer mais cedo, durante o dia, em vez de deixar para fazer de noite? Porque às vezes eu sinto que tem uma meio que uma tendência de tipo, chegou de noite, eu posso fazer as minhas coisas, sabe? E aí você começa a fazer as suas coisas e são muito legais, e aí você não quer parar de fazer. Então por isso que acaba indo dormir mais tarde. Será que se você trouxer algumas coisas para durante o dia, não facilitaria um pouquinho a sua rotina à noite? Ai, pode ser. Eu não tinha pensado. Eu, mesmo na rotina antes pandemia, assim, era ensaio, muito ensaio de noite. E eu saio Ah, energizada, assim. Então a noite pra mim sempre era eu chegava em casa e eu. aham, sim, sim, sim. Faz todo sentido, a gente fica com a cabeça agitada. Eu, quando dou aula à noite também, eu vou dormir muito mais tarde. É super. Eu também. Eu mudo o meu horário, mas eu sei que isso muda a minha energia, sabe? Não tem problema mudar, mas você tem que entender que vai mudar a sua energia. Então, nos dias que eu durmo mais tarde e acordo mais tarde, eu sou menos produtiva, assim, nas coisas que eu costumo fazer de manhã. Porque, sei lá, se num dia normal que eu acordo cedo e eu escrevo 5 textos, eu sei que num dia que eu não acordar cedo, se eu conseguir escrever um, vai ser muito. Então, é, Isso falando, me lembrou da é o rotina de custo-benefício. sono, que é É, uma coisa que eu é. não apliquei, mas é esse ritual, né? De agora é hora de dormir, corpo. É. Paula, vai. O que para mim faz muita diferença é realmente diminuir os estímulos de noite. Porque a minha mente fica muito agitada já naturalmente. E se a gente parar para pensar, a gente fica o tempo inteiro com o celular, com o computador, com um monte de coisa acontecendo. Especialmente trabalhando em casa, que os nossos únicos vínculos, né, sociais estão no celular, estão nas reuniões, estão nesses momentos aqui. Então a gente fica falando e interagindo e recebendo muita informação através dos dispositivos. Então, quando chega de noite, ano passado eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, vou fazer uma lista de todas as coisas que eu posso fazer estando offline. Porque eu também ficava, mas o que que eu vou fazer de noite? Nossa, lotou 2 páginas, Paula. Você não tá entendendo. 2 páginas do caderno de tanta coisa que eu poderia fazer. Não que eu ia fazer todo dia, mas coisas que eu poderia fazer, desde, sei lá, tirar as cutículas até lavar a louça, reorganizar o guarda-roupa, tirar pó dos móveis, ler um livro, fazer desenho, pintar o livrinho lá de Jardim Secreto, sei lá o quê. Tocar violão, entendeu? Tinha tanta coisa que eu podia fazer. E aí eu falei assim, não tem porquê eu deixar para fazer coisas que demandam eletrônicos de noite, porque eu já tenho o dia inteiro para fazer. E eu tenho outras coisas legais que são offline, então eu deixo para fazer essas coisas de noite. Porque daí eu também vou me desligando mentalmente e vou ficando numa. Que é uma situação. Eu gosto muito do silêncio, eu sou uma pessoa que é afetada pelo barulho. Então, quando eu fico fazendo essas coisas que são mais silenciosas para mim, no sentido de eu não estou vendo coisas na internet, eu não estou interagindo com outras pessoas, respondendo mensagem, eu sinto que eu tenho um silêncio interior, sabe? Então, eu consigo fazer as coisas com mais calma. E aí eu vou notando que eu vou ficando com a mente mais calma também para até a hora do sono. Tanto que eu me forço para não dormir tão cedo. Ontem eu acho que eram 15 para as 9, eu tava quase deitando e dormindo, assim. Eu falei, se começar a dormir agora, eu vou acordar 3 horas da manhã, porque acaba, sabe, quando eu durmo bem, se eu dormir menos horas do que eu considero normal para mim, eu acordo bem. O problema é quando é aquele sono picado, esse acaba comigo. Mas, então eu fiquei me segurando, daí eu falei assim, ai, o que eu vou fazer? Eu fiquei lendo um pouco, tal, até aguentar. Daí deu 10 horas, eu falei, agora eu vou dormir. Mas porque o natural pra mim acaba sendo isso. E hoje eu acordei 4 e pouco sem despertador, sabe? Porque foi um ano pra se acostumar com o horário, né? Desde que eu coloquei. E ainda me forcei, falei, não, vou levantar 5 e pouco. Eu me recuso a acordar 4 e pouco, porque enfim, né? Quis acordar um pouco mais tarde. Mas E você coloca isso na lista de tarefas também? acordar? Essa energia, não, o nível de energia mesmo. Ah, tá. Que no planejamento da semana, isso é considerado, que atividades de manhã, de concentração, mas na lista de tarefas, assim, Ó, de ações.
Tem várias maneiras que você pode fazer. A primeira camada de organização da lista de afazeres é como aquela que eu ensino na aula do curso, que é assim, você tem que ter uma ferramenta para colocar essas listas de afazeres, e a única distinção que eu faria no primeiro momento é rotina diária, que são as recorrências diárias, daquilo que são ações pontuais, ou seja, coisas que você faz uma vez e acabou. Pronto. Por quê? Porque quando a gente está começando a se organizar, tem gente que já tem bastante coisa, mas tem muita gente que ainda não tem, que ainda está alimentando essas listas. Então você cria essas duas, para você entendendo o que vai colocar em cada uma delas. Com o tempo, é provável que essas listas comecem a ficar grandes, e aí você fala, dá muito trabalho ver 100 afazeres de uma vez, eu preciso categorizar isso aqui. Então, existem várias maneiras de categorizar as ações pontuais e a rotina diária também. Mas as pessoas, de modo geral, elas gostam de. A primeira categorização, que é a mais comum, é pessoal e profissional. Acho que é a que todo mundo naturalmente acaba fazendo. E às vezes funciona, sabe? Fazer só essa categorização. Mas você também pode organizar por áreas da vida. Tem gente que organiza por nível de energia, assim, como você tá. Eu tenho feito assim no momento. Eu prefiro, porque eu acho que é o que funciona melhor para mim. No último ano eu fui testando vários modelos e toda vez que eu volto para esse de criar as listas de acordo com o meu nível de energia, funciona muito melhor. Porque se eu estou aqui na parte da tarde, eu estou num determinado contexto, trabalhando em casa, com o computador, mas eu já estou ficando um pouco cansada porque eu acordo cedo. Então eu sei qual é o nível de energia que eu estou nesse momento. E quando eu passo as minhas ações aqui para o Todoist, por exemplo, eu vou colocar nessa lista de coisas para fazer nesse período da tarde aquilo que eu sei que eu vou estar com energia para fazer. Porque eu já me conheço e porque eu tenho essa rotina do sono. Porque se você cada dia acorda num horário, vai variar muito o seu nível de energia. Esse que é o grande negócio, entendeu? Então, até por isso que às vezes a gente não consegue ter essa percepção, porque a gente tem o horário meio bagunçado. Mas uma vez que você organiza o seu horário interno aí do corpo, você consegue entender melhor como você pode se organizar. E você pode refazer esse exercício de tempos em tempos. Então, você pode falar, durante esse mês eu estou fazendo, tem ensaio no teatro à noite, então eu sei que eu vou dormir mais tarde, eu sei que eu vou chegar agitada em casa, então eu vou mudar um pouco, assim, a formatação do meu dia para eu me adequar a essa nova realidade, sabe? Então, você pode reformatar tudo isso. Você quer falar? Não, isso que você fala dos contextos, assim, né? Acho que eu tava trocando vários e-mails com a equipe, assim, também, porque na minha cabeça, antes do curso, era tem que achar quais são os meus contextos. E aí, depois, e acompanhando mais, esses contextos mudam, e é bom, mas dá tenho que reorganizar toda essa lista de tarefas, e esse contexto que funcionava não funciona mais. E eu tentei por energia, assim, por tempo, e não tava, não foi, assim, o que eu coloquei foi de rua, de prosas e reuniões, Uhum. e o Pomodoro. Que daí eu falei, tá, o que que eu tenho que fazer com que tem tá ali o tempo forçando eu fazer, senão eu Aham, fico lá. aham. Sim. Mas eu não sabia como relacionar isso da energia, assim, com as categorias de É. contexto. O que é legal é você realmente fazer aquele desenho do seu dia ideal. O dia ideal é assim, o melhor dia possível nessas condições que eu tenho hoje, como ele seria? Sabe, um dia que ia me deixar na hora de dormir, tudo bem, foi um dia ótimo, etc, etc. Nas condições que a gente tá, claro, né? Depois desse desenho, você vai conseguir ver nesse exercício do dia ideal o seu nível de energia. Que você fala assim, cara, de manhã quando eu acordo, eu não gosto de falar com ninguém, eu quero ficar lendo, fazendo minhas coisinhas aqui, assistir alguma aula online, alguma coisa nesse sentido. Isso é um contexto. Aí quando você fala, já tomei o café, já tô de boas, consigo fazer, tipo, responder e-mail, isso é um outro contexto mental. Entendeu? Então, você identificar isso ao longo do seu dia vai te ajudar a agrupar essas tarefas, né, em listas que correspondam a esses níveis de energia que você tem ao longo do dia. Então, você sabe, se eu estou nesse momento agora aqui, trabalhando de tarde, e eu já estou levemente cansada, etc, etc, eu vou olhar só essa lista. Eu não vou ficar olhando coisa que eu tenho que fazer concentrada, porque eu não estou concentrada. Nem vou me preocupar com isso agora. Se algo assim aparecer e for urgente para hoje, é uma coisa. Outra coisa, se algo aparece, eu falo, será que eu posso fazer amanhã de manhã? Eu prefiro fazer amanhã de manhã, que é sábado, no momento que eu vou estar concentrada.
do que ficar agora me forçando a fazer, porque eu só vou me cansar mais, eu tenho outras coisas aqui para fazer e por aí vai. Então a gente vai aprender a se organizar melhor. E aí depois, com o planejamento semanal, você começa a vincular isso tudo com os seus compromissos. Porque você olha e vê, na terça-feira eu tenho um monte de reunião à tarde. Então, essas coisas que eu faria na terça-feira à tarde, eu tenho que puxar para segunda. Tem que adiantar, sabe? Então, vai te Uhum. dando, você vai ajustando com o tempo, assim. Ouvindo você falar, fui identificando algumas coisas que eu faço com a lista de tarefas, que aí como eu fico não tá na energia, deu, o que eu vou fazer agora? Porque já fiz da agenda, já fiz da rotina, É, o que eu tinha separado para hoje, ok. Aí eu vou, quando eu vejo, eu tô revisando a lista, eu tô reorganizando, tô fazendo outras coisas, e o que eu ia fazer, que era escolher a tarefa, vai. e de Mas repente, você identificando o que você gosta de fazer, a sua lista pode ter coisas que você gosta de fazer e não só as que você precisa. Então, se você fala de tarde quando eu tô cansada, eu vou colocar um item aqui que seja reorganizar as listas. Você pode colocar, porque é uma coisa que você gosta de fazer, entendeu? Então, eu acho que tudo é realmente uma autopercepção e você entendendo que funciona ou não. Por exemplo, eu não estou saindo de casa no momento, né? Essa semana que eu tive que ir ao escritório algumas vezes, dar até um negócio falar socorro, né? Mas, por exemplo, quando eu sei que no meu planejamento semanal que eu vou ter um dia que eu vou sair, tipo, sei lá, quinta-feira eu vou sair, eu já crio uma lista de coisas para resolver na rua, por exemplo. Eu não preciso ficar com ela o tempo inteiro ali se eu não quiser, se eu não estiver saindo. Mas se eu percebi que naquela semana eu vou sair, eu prefiro criar essa lista do que inserir na agenda, entende? Porque a agenda vai ficar cheia de coisa em contextos misturados. Então eu prefiro deixar só o que realmente tem que ir na agenda para fazer. E aí eu crio na lista, no Todoist, uma lista para coisas para resolver na rua. Para mim funciona até melhor para consultar quando eu tô na rua. Eu abro só essa lista e fica fácil de verificar, sabe? Então, os contextos são sim. mutáveis, essa é a conclusão do que eu tô falando aqui. Eles são totalmente E personalizados. foi um alívio e um desespero você trouxe isso, tá, oh não, sim. Eu entendo o que você quer dizer, porque dá a sensação que a gente está o tempo inteiro tendo esse retrabalho de categorizar, né? Mas, na verdade, não é para ser um retrabalho no sentido de dar Penoso. trabalho, mas assim, de você perceber que não está funcionando e tipo, o que eu posso fazer agora para funcionar, sabe? Uma coisa que não vai te tomar tempo, é uma coisa que eu percebo que é a hora de mudar contexto quando eu olho para a lista do computador e falo, eu vou pegar e vou fazer uma lista no meu caderno do que eu posso fazer hoje. Uhum. Isso é um sinal clássico de que as suas listas têm que mudar, porque elas não estão te atendendo mais. Então, se você já Isso é passou por legal. isso, você sabe o que eu quero dizer. E você ouviu os sinais, né? Qual é o sinal que me diz da mudança? Qual é o sinal? Sim. Tem que É que mudar. com o tempo, né, à medida que você vai prestando atenção nessas coisas, você vai reconhecendo alguns padrões pessoais, né? De coisas que você faz que você fala, opa, peraí, isso aqui significa tal coisa, né? E outra coisa, você falando, eu lembro, eu acho que ali na faculdade, quando eu comecei a entender o que era lista de tarefa, eu organizava por áreas. Então, eu tinha muito, essa disciplina, a de psicologia, essa de musicoterapia, aqui é do trabalho, aqui é do estudo. E aí ficava as áreas e ficava muito com planejamento. E Uhum. eu sinto que eu vou fazendo isso também. Minhas listas, eu fazia no Excel antes, que daí tinha os filtros, então eu tinha o filtro do planejamento, daí depois só as que eram pontual, que era até tal dia. Mas daí eu mudei para o Todoist, tentei o Keep, ainda estou mantendo nele. Mas quando eu vejo, às vezes ele fica o planejamento, assim. E aí acho que eu confundo onde colocar o planejamento e as ações dele, assim, sabe? Tá. Onde que você costuma fazer esse planejamento? Num caderno, alguma coisa assim? Um caderno. É, Uhum. eu também Eu faço. deixo junto Que... e coloco daí no Todoist. Só que quando Então, eu coloco. tá. Não, desculpa, não queria te interromper, pode falar. Que daí quando eu coloco no Todoist, parece que quando eu vejo a tarefa, eu já puxo que passo que eu tô. Tá, Qual que. entendi, Eu puxo o entendi. planejamento, em vez de olhar a tarefa na prática, assim, a ação em si, É, sabe? se não for urgente, eu, pelo menos, eu gosto, quando eu faço um planejamento, deixar passar uma noite, pelo menos, até eu olhar ali de novo.
Assim, é claro que se for urgente, eu já tenho que lidar com ele ali na hora. Mas se não for urgente, deixa passar uma noite, porque aí no dia seguinte eu vou ter um pouco mais de distanciamento para poder avaliar esse planejamento e saber o que eu vou fazer. Então, como que eu faço? Suponhamos que eu tenha pego aqui o meu super caderno, aí eu fiz um planejamento de um monte de coisas aqui e eu falo, eu vou precisar ver isso amanhã. Eu coloco ele na minha caixa de entrada, que é uma caixa de madeira que está aqui em cima, que eu coloco aqui. Porque quando eu olho esse caderno aqui amanhã, eu já sei que tem coisa nele que eu tenho que olhar. Esse é um negócio, entendeu? Porque se eu guardo na estante, eu esqueço que já era. Se eu deixo aqui na caixa de entrada, eu sei que tem coisa. E daí, então, aqui, minha manhã seguinte, eu tô aqui com o meu chazinho, eu vou abrir, dou uma olhada no que eu escrevi ontem e vejo, esse planejamento desse projeto tal. Aí eu vou olhar para ver o que desse planejamento entraria nas minhas listas e na minha agenda. Porque o planejamento em si eu posso deixar no caderno. Foi um rascunho que eu fiz, foi um registro de um raciocínio. Eu deixo aqui no caderno, não tem problema. Fica de referência. Mas nem tudo o que eu anotei aqui vira uma coisa a fazer ou algo a lembrar que tem que estar na agenda na lista, entendeu? Nem sempre. Por exemplo, hoje eu estava aqui processando umas notas de uma reunião que eu tive ontem. Aí, nessas notas da reunião, uma pagininha inteira desse bloquinho pequenininho aqui, né? Acho que 10% eram coisas a fazer. Mas tava tudo misturado. Então, se eu for pegar e falar assim, tudo que tá aqui são coisas a fazer, tipo, só repassar para um lugar, não tá sendo uma coisa inteligente, sabe? Porque. Mas eu já fiz também, é por isso que eu tô falando. É por isso que eu tô falando. Eu já fiz também. Então, eu sei que, na verdade, é identificar aquilo que demanda algum tipo de ação da minha parte ou de outras pessoas, e aí sim eu passo para a lista ou para a agenda, dependendo da categoria, né, do a fazer, assim, de modo geral. Mas eu não passo tudo, não tem problema deixar aqui. Tess, mas eu gosto de digitalizar para salvar dentro do projeto, ou sei lá o quê. Tá, tira uma foto e salva. Mas não precisa passar todas as informações em formato de lista, porque daí perde o sentido de ser lista. Entendeu? Não sei se ficou Isso, confuso o que eu falei. sim. Isso é uma das perguntas também, porque às vezes um log de reunião ou de mesmo de aulas, assim, que não demandam ações, mas são coisas que eu sei que eu vou querer retomar, ou são ideias incubadas, são projetos, porque eu falo em fogo baixo, assim, só que eu não queria colocar na lista do fogo, é para eu retomar um dia, assim. Amei essa analogia do fogo baixo, é isso mesmo. Amei. Eu não sei onde colocar daí, assim, eu acho que o meu arquivo de referência tem sido um ponto, o buraco negro, assim. Vamos falar sobre arquivos de referência. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, essas coisas que você vai deixar em espera, em fogo baixo, você pode ter uma lista para elas. Eu acho que elas são diferentes de arquivos de referência. Você pode ter uma lista chamada em fogo baixo. Adorei esse nome, aliás. Mas são coisas que estão, né, tá em stand-by, estão em espera, estão, né, estão incubadas. É isso, essa é a verdade. Então, eu vou ver mais tarde, ver depois, né? Ver a seguir, sei lá, pode colocar o nome que você quiser. Adorei em fogo baixo. Acho que vai ser o nome que vai funcionar legal para você. E aí você coloca em formato de lista, coisas que você não tem como dar atenção agora, mas estão ali, que você não quer perder de vista. Agora, a referência é quando você faz algum tipo de anotação que você não quer perder, mas não que necessariamente vai demandar algum tipo de ação agora ou no futuro. Só, a não ser consulta. Tipo, na semana passada, minha terapeuta comentou alguma coisa sobre a filha dela, que a filha dela gosta. E eu anotei essa informação. Aí eu fui revisar minhas anotações e eu vi isso. Eu falei assim, eu não vou deixar aqui no caderninho, porque eu vou esquecer esse negócio. Então, eu vou. Isso é uma informação de referência. Onde você acha que eu anotei? Na agenda de contatos, Isso Sim. mesmo. Tim, 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 tim. Então, a agenda de contatos é um arquivo de referência de pessoas. Então, eu entrei lá no contato dela, que tem aquela parte de anotações, e coloquei as informações. A filha dela gosta de tal coisa, tal coisa. Porque é legal guardar esse tipo de informação. Eu gosto, entendeu? Então, assim, se eu deixasse no caderninho, ia ficar lá. Eu não ia ficar consultando no caderninho para ver. Se eu precisasse dessa informação, eu ia ter que procurar no caderninho inteiro, não tem o menor sentido. Então, é para isso que serve, né? Você justamente identificar quando que você precisa verificar aquilo. Porque tem muita coisa que você vai anotar que você não precisa verificar depois.
Então, tudo E bem. de reuniões, assim, de acompanhamento, um Reunião, doc disso? É. como que eu faço? Então, dando esse exemplo que eu te falei que ontem eu tive uma reunião e que daí eu passei, né, as coisas para cá. Foi assim, ó. Eu tenho a reunião aqui, eu fui anotando. Ah, a gente tem que fazer essas 4 coisas. Dessas 4 coisas, 2 já estão feitas, que era a outra pessoa que tem que fazer uma revisão, tá, tá, tá. Então, eu vou colocar na minha lista de follow-up. Fulano vai fazer a revisão de tais materiais, para eu fazer o acompanhamento toda semana daquilo, certo? Quando é uma coisa que eu tenho que fazer, eu coloquei assim, por exemplo, eu preciso montar 10 imagens para o Instagram com dicas de agenda, sei lá, esse exemplo. Eu não vou colocar na minha lista de afazeres montar 10 imagens para o Instagram sobre agenda. Eu vou definir qual é o próximo passo exato que eu tenho que fazer. Então, no meu caso, meu próximo passo seria fazer uma lista de 10 dicas sobre agenda para eu poder montar imagens para o Instagram. E isso entra na minha lista de afazeres. Entendeu? Porque é o próximo Hum. passo, claro. Claro que faz parte de uma coisa maior, que pode ser um projeto, faz parte do evento que a gente está organizando, na verdade. Então, isso já está como um projeto na minha lista de projetos em andamento. Se não tivesse, eu ia criar agora, que eu tô processando as notas. Aí, por exemplo, ele tem assim, tal coisa começa no dia 3 do 6. Aí eu vou e coloco esse lembrete na minha agenda. Risco daqui. Risco do papelzinho. Aí enviar por e-mail tal coisa, tal material. Entra na minha lista de afazeres, porque essa é a coisa que eu tenho que fazer. Eu não tenho que destrinchar mais do que isso, entendeu? Prazo máximo para enviar tal coisa. Esse prazo máximo eu coloco na agenda também. Porque assim, eu vou mandar já essas coisas, mas eu tô colocando um prazo máximo, eu coloco até aquele emoji da fogueirinha, assim. Porque o prazo máximo, né, é uma maneira de mostrar que, tipo, aí tem outras informações aqui que ele me falou. Ele falou assim: olha, no último evento que a gente teve tantos por cento de acesso à página, o pessoal que entrou na página se cadastrou em tantos por cento, são informações de referência. Então, nesse caso, eu vou entrar no meu arquivo de referência, exatamente esse tipo de informação aqui eu tenho no Notion, que é onde eu coloco assim informações sobre alguma área específica que é em formato de texto. Então, aqui eu tenho a parte, né, que cuida do site, etc., do vídeo organizado, e vou colocar lá dentro essas informações, assim. Entendeu? Então, é você ir organizando as referências. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente aqui para ver. Não, era Nossa, só essa isso mesmo. clareza, É. Aí, clareza das. a questão da referência é você saber assim, eu vou precisar dessa informação em algum momento? Porque se sim, vale a pena você guardar. Se você achar que não, deixa pra lá. Deixa aí nas anotações. Nada impede que você tire uma foto das anotações da reunião e salve, para não ter que fazer passar, repassar digitando. Porque às vezes é até legal você tirar foto, porque eu não sei se com você isso acontece, mas comigo acontece que às vezes a forma como eu escrevi uma coisa me lembra da reunião, é melhor eu olhar como eu escrevi do que digitar o texto de novo. Então, me ajuda a lembrar do contexto da reunião e tudo mais. Então, para não ter um retrabalho muito grande passando informações, digitando, às vezes é melhor tirar a foto e colocar lá, salvo, sabe? E nisso você tá fazendo no Notion Sim, agora. é. Aí, no Tem- caso, eu tenho uma página do Notion que é arquivo, e dentro dela eu vou colocando as páginas de arquivo. Então, nesse caso, eu tenho lá reuniões, uma subpágina dentro de arquivo, reuniões. E dentro de reuniões eu tenho as reuniões que eu vou fazendo, que tem notas. E daí eu coloco lá. Por exemplo, Pois se é, você. Fala. eu acho que a minha maior parte de referência eu tenho no Keep, por marcadores, e o OneDrive, que daí por pastas por área. Uhum. Só que eu tô no primeiro passo do destralhar, que assim, eu vi muita coisa em papel, muita partitura, assim, que eu Nossa, vou usar, mas não vou usar. E partitura é um negócio maluco de organizar. Eu fico, tá, como é que eu faço isso? E eu tava pensando, vou digitalizar as que eu tenho interesse, quero manter, enfim, e passar pra frente, passar pra escola. Mas aí eu fiquei nessa dúvida de ouvindo se faz sentido colocar tudo isso que tá no OneDrive numa pasta para ir passando, destralhar pasta por eu como faria fazer. isso. Eu colocaria tudo em uma pasta. Porque daí você. Porque senão você nunca vai começar a organizar do jeito certo para você.
Bem entre aspas, né? Quando eu falo certo, né? O certo para você. Então, porque senão você vai demorar muito para destralhar e começar a organizar. E aí não vai ter fim. Porque daí se chega uma coisa nova, já vai bagunçar junto. Então a ideia de você pegar tudo isso antigo e colocar numa pasta ver com calma é que a partir de hoje você já começa a fazer do jeito que você acha certo. Esse é o Já come- objetivo. É. E daí você vai trabalhando aos pouquinhos no que tem ali. E tava pra não, julho de 2020, esse aqui eu vou estrear. Uhum, uhum. Dezembro de 2020 foi o É. semestre. Então, tem E que ser um acaba pouquinho por ficando mais um dia. negócio assustador, um negócio que é. Tá Tem que bom, ser vai, senta aí. um pouquinho por dia. Mas você percebe, você vai perceber assim os gaps de organização que você tem quando você abre, por exemplo, a sua pasta downloads do computador. Aí você clica no primeiro item e você fala, eu não tenho a menor ideia do que fazer com isso aqui. Eu não tenho a menor ideia de onde eu vou organizar. Por quê? Porque muito provavelmente você não descobriu qual a melhor solução para aquele armazenamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui um PDF que ontem a minha professora mandou por e-mail que eu tenho que ler para a próxima aula, que é quinta-feira que vem. Onde eu organizaria isso? Já tô fazendo prova oral com você. Desculpa, Paula. Não, é só pra gente Eu poder pensei, aprender juntas. próximas leituras. Tá, então vamos lá. E poder Ana. Na minha agenda na semana que vem, eu tenho o compromisso, que é a aula na quinta-feira. Nesse compromisso, eu posso, se eu quiser, colocar os textos que serão abordados na aula, para ficar como referência para aquele compromisso. Só que isso aqui demanda uma ação, que é ler, tá? Aí você vai falar assim, você consegue ler na internet? Eu não consigo. Texto assim, artigo científico, eu não consigo. Eu fico. Já assistiu o desenho do Bob Esponja, o filme? Que mostra dentro da cabeça dele, assim como que é? Se eu fico tentando ler um artigo científico, fica caracol passando pela minha cabeça, arco-íris, unicórnio, eu não consigo prestar atenção em texto denso assim no computador, eu preciso imprimir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma ação que é mandar isso aqui por e-mail para meu marido imprimir, porque a impressora está no computador dele. Então, eu peço, já delego para ele imprimir. Aí ele imprime e coloca na minha caixa de entrada. Então, quando isso chegar aqui, eu pego, que daí eu vou ler, eu tenho que ler, daí eu vou colocar a açãozinha, ler até quinta-feira no meu Todoist com o prazo para quarta, porque como a aula é na quinta, eu tenho que ler até quarta, né? Então fica lá. Só que o que vai fazer diferença? É o prazo pipocar para mim na quarta-feira? Não. O que vai fazer diferença é que eu sei em que horário do dia eu estou mais propensa a ler com qualidade esse texto e ele vai estar nessa lista. E aí quando eu Tudo tiver se conecta. É muito legal. daí, quando eu tiver nesse momento, mesmo que o prazo seja semana que vem, eu vou ter lá, sei lá, 4 coisas a fazer nesse contexto. Não, tem muito mais, claro, só para dar um exemplo. E eu tenho uma que tem prazo, eu vou priorizar essa que tem prazo, porque daí eu já tiro da frente. Já li o texto, sabe assim? É isso, E entendeu? daí não fica. A referência está na agenda para você saber que texto que é, mas não tem por que ficar ali na pasta. Não. Aí você pode, o arquivo do texto, né? Você pode guardar como referência na ferramenta que você usa como referência. Ih, acho que deu uma travadinha aqui, peraí. Deixa eu ver se ela volta. Porque eu arrumando minha franja que tá meio rebelde hoje, gente. Você acha que eu tô usando a touquinha por charme? É nada. É o Bad Hair Day. Eu tô escondendo aqui um pouquinho, assim. Deixa eu ver. Ih, caiu. Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou respondendo algumas perguntas de vocês. A Cristina Maria perguntou. Então, a ideia de digitalizar papéis que podem ser importantes e analisar com calma é interessante? Não, você já vai. Tá, peraí. Quando você pega um papel na mão, assim, que é coisa do dia a dia, você já pode analisar se é interessante ou não. Mas se forem coisas antigas, muita coisa antiga, eu sugiro que você crie, sim, uma pasta, uma caixa, que você coloque tudo dentro e vá analisando com calma. Mas se for uma coisa que chegou hoje para você, você já pode pegar e já decidir hoje, tá? Ratatatam. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui enquanto a Paula vai entrando de novo. Acho que ela entrou de novo. Deixa eu ver. Entrou. Deixa eu ver se eu consigo. Oiê!
E... De volta. Tava Então, onde ouvindo. paramos? Ah, eu estava falando que daí o arquivo, então, do texto, se eu quiser guardá-lo em formato digital, geralmente sim, eu prefiro, né, no digital. Aí eu coloco lá no meu Notion, na parte dos textos do doutorado, e é isso aí, tá lá, né? E aí o material em papel que eu vou ler, etc., enquanto durar a disciplina, eu fico com ele, porque eu posso precisar em outros momentos ainda, entendeu? Aí eu tenho uma pastinha com materiais do doutorado, assim, que é uma pastinha para guardar esses textos que eu uso esse semestre enquanto eu estou usando. É uma pasta de apoio, de suporte mesmo, sabe? E você coloca data para revisar esses arquivos, depois de terminar o mestrado, sei lá, rever esses. Vai fazendo, vai vivendo. É, porque o que acontece? Se você está sempre se envolvendo com o seu sistema de modo geral, você vai fazer uma revisão. Você entra, sei lá, na pasta de coisas do mestrado, que eu já acabei o mestrado. Então, no seu caso, poderia ser na pasta da graduação. Aí você fala, nossa, olha como tem coisa aqui. Daí você vai deletando o que não interessa mais e você vê coisas que você fala, nossa, isso aqui é legal, eu quero ver de novo. Daí você vai criando ações em cima disso, sabe? Se você quiser. Eu gosto de revisar, assim, 2 vezes por ano, uma vez por ano, os arquivos de referência como um todo. Porque aí eu vou fazendo uma limpeza. Mas pode ser sob demanda. Deixa eu só Ai, responder 2 coisas aqui, ó. A Thaís pediu para eu compartilhar a lista de coisas offline. Tá lá no blog, já pode. Tem essa checklist lá. E a Gisele está perguntando se depois do período eu jogo fora o material impresso. Depende, tem coisas que eu prefiro guardar, porque eu ainda vou usar para outras coisas. Mas eu não jogo fora nesse sentido, assim, eu procuro cortar e usar como papel de rascunho para fazer planejamento, coisas desse tipo, assim, para aproveitar, para honrar a árvore que morreu, porque eu queria imprimir o texto, né? Basicamente isso, assim. Uso o papel ao máximo. Bom, bom, Paula, a gente tá no maior bate-papo aqui, então se você tiver outras perguntas, pode fazer, senão eu vou falando aqui, vou falando, a gente vai se empolgando. Então, se tiver não, perguntas, eu acho que eu tava pensando no arquivo de referência como meu buraco negro, mas isso de começar já, coloca tudo o que tem que destralhar reunido e sim. começar já com o sistema zerado faz sentido. E acho que tem mais a ver com a clareza, e quando você vai falando da lista de tarefas, dessa clareza e de quebrar em pedacinhos, porque eu olho as tarefas e, é É, aqui, e daí, tá, sim, não, quero pequenas partes, assim. total, E exatamente. acho que isso se aplica para a minha próxima pergunta, que é do mestrado. Porque Sim. daí esmiucei, coloquei, fiz um checklist de tipo, sentar, abrir o computador, garrafa de água, coloquei pequenas ações para fazer, para começar a fazer o negócio. Mas que Mas eu negócio que é? ai, meu santo, escrever. Agora é a Não, é a parte final. dissertação? É a dissertação? É, Você pode quebrar e nos eu, capítulos. pois então, É. quebrei. E aí? E tá lá, tá lá, os capítulos. Tá. E eu acho que o que me empaca, porque assim, na parte de dividir em ações, as tarefas, pedir ajuda, eu sinto que o que me empaca é mais o que eu tinha de expectativa com a dissertação, a autoexigência, enfim, eu me aventurei numa teoria que, pelo orientador, enfim, tive que ir para outro caminho, e que muda o aporte que eu estava há 7 anos estudando. Daí eu falei, meu Deus, eu não sei Nossa. falar sobre isso. Eu não sei escrever. Daí, como eu não sei sobre aquele autor, eu fico mais insegura para escrever. E daí eu falei, garanti 2 horas no dia, de manhã. Daí eu olho, mas deixa eu fazer isso aqui antes. Deixa eu ver uma aula aqui. Daí vou procrastinando, fazendo outras coisas Caramba. úteis, assim. Não, tô Mas. entendendo qual é a grande questão, né? A grande questão é que você tá tendo que escrever sobre uma coisa que talvez você não domine, e daí você fica com essa insegurança de escrever. Como que E que eu você. tinha imaginado outra coisa. Eu não passou o projeto em outra coisa. Então minha imaginação tava, não, rolou, vai ser isso. E no decorrer, e com a pandemia, eu tive que refazer a parte prática, o que eu ia fazer em campo não deu, enfim, reorganizar tudo isso. E daí me deu uma estagnada, assim. Qual que é o propósito do seu trabalho atual? O que que você tá pesquisando com ele? Qual que é o seu problema?
da dissertação, da O pesquisa. programa de pesquisa é como que os jovens do programa de musicalização que eu trabalho, de uma região menos a menor renda da cidade aqui, como eles interpretam um livro de arte, como eles veem a música, o que, que eles avaliam daquele livro. É basicamente isso, que é um edital nacional. A área no final foi legal, só que eu estava com uma leitura pela psicologia histórico-cultural, enfim, e que eu tive que mudar o caminho disso. E aí eu quero ver o que, que eles avaliam. Eu já fiz a parte das entrevistas, eu tenho que fazer análise desses dados, reorganizei esse sumário, tá montadinho o sumário para eu caminhar, assim. Mas o que empaca é esse, esse começar, É assim. porque é enorme, né? É um negócio enorme, assim, que são muitas etapas. Eu penso assim, a primeira coisa é nunca perder de vista o propósito do seu projeto, do projeto de pesquisa como um todo. É, talvez não seja a pesquisa que você queria e esperava fazer antes, mas é a pesquisa que você tem que entregar, não é? Ou dá para mudar ainda? Não dá Não mais. dá. Então, E é bem nisso que eu tô, porque o propósito que era já não é mais, já não cabe. Eu tinha colocado 5 objetivos quando entrei no mestrado. 4 já foram. O quinto é desencantar esse título, assim, na área de música, porque eu tenho a formação em psicologia, musicoterapia, mas para educação musical. uhum. Então eu foco nisso. Paula, vai, só faz para entregar. É isso que eu ia falar, porque Mas assim, você tem a vida inteira para desenvolver essa pesquisa também, essas outras pesquisas. Então, assim, no momento, o seu propósito com a pesquisa é finalizar o mestrado, né? Na real, é isso. Você está fazendo uma contribuição com a área total, nem tenho o que dizer, mas você teve que fazer adaptações. Eu acho que todo mundo acaba tendo que fazer adaptações. Eu também tive que fazer adaptações do meu, né? E aí, agora, no doutorado, eu estou estudando uma outra coisa que lá no começo do mestrado eu falava, eu queria estudar isso aqui também. E daí não foi meu foco, eu estou fazendo agora, entendeu? Então, tem que ter uma certa resiliência emocional com relação a isso e pensar, o que vai me deixar tranquila é simplesmente entregar logo essa dissertação, essa pesquisa. Então, eu vou fazer o melhor possível com ela, com o que eu tenho hoje, para depois eu conseguir fazer. Você pode escrever um artigo, você pode ir para outras pesquisas, né? Então, é finalizar essa dissertação, Paula. Agora, o que realmente funcionou para mim, que foi como você falou, foi estabelecer que todos os dias eu ia trabalhar na minha pesquisa. Alguma coisa eu ia fazer, nem que eu abrisse o documento no Word, no meu computador e ficasse olhando para ele assim, ó. Deixa eu descer um pouquinho, deixa eu ler esse parágrafo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais olhar para minha pesquisa. Sabe quando você nem distingue mais vírgula, quando você nem vê que tá um plural a mais, você não aguenta mais olhar? Chegou uma hora que eu tava assim, eu não aguentava mais. Só que eu tinha o foco em entregar logo, porque senão eu só ia postergar esse sofrimento, sabe assim? Então, todos os dias eu dedicava, porque tinha dia que eu entrava e não conseguia fazer nada, tinha dia que eu conseguia corrigir uma coisinha ou outra, e tinha dia que eu escrevia uns 3 parágrafos, eu falava, nossa, que bom, sabe? Me inspirei e escrevi. Então, é focar em terminar. Eu diria isso, porque, pelo que eu vi, você tem outros planos aí para depois do mestrado, né? sim, Então, foca em fazer o melhor possível com a pesquisa que você tem hoje, levando em conta que o feito é melhor que o perfeito não feito, lembra? Né? Então, assim, talvez não seja a pesquisa que você queria, mas é a pesquisa que você tem, e aí, quanto antes você terminar, então melhor. Aí você fica livre para fazer outras coisas. Mas eu sei que não é fácil, enquanto a gente está vivendo isso, né, ter que fazer. Então, sempre tenta pensar no propósito. Quando a gente está assim, tem que ficar lembrando do propósito o tempo inteiro. Eu preciso terminar logo esse mestrado para poder fazer outras pesquisas, para poder fazer aqui o que eu quero fazer depois, tá? Foca nesse propósito, porque isso vai te dar ajustar a motivação. expectativa, né? Sim, Porque, total, total. nossa, e daí fica numa bola de neve, porque você fica culpada por não estar fazendo, culpada por não estar fazendo o que gostaria de fazer. E em Sim, vez de ajudar, fica mais paralisante, né? porque assim, sinceramente, se você. Em algum momento você vai ter que sentar e escrever, entendeu? Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Então, se você começar a fazer isso dessa maneira, com uma constância diária, você vai pegando um ritmo que vai te permitir fazer isso de uma forma mais leve. Não sei se você vai terminar antes, talvez não, mas vai ficar muito mais leve do que você deixar tudo pro mês da entrega, pra semana da entrega.
Daí tem que ser É, voando, né? outra coisa, porque meu prazo era 18 de março. E foi reavaliado e eu não consegui. Eu precisava ir para a secretaria, fui para o orientador. Preciso de uma data, preciso. Aí não saía essa data. Eu comecei a me mandar e-mails fingindo que era ele. Olá, Paula. Morri e voltei. Olha, Mas não funcionou. eu tive um momento assim também, porque em 2019, eu deveria também ter defendido em dezembro. Só que eu não consegui terminar até outubro para qualificar e defender em dezembro. Então a qualificação ficou para dezembro e eu defendi em março. Só que aí, quando eu qualifiquei em dezembro, o professor fala, legal, bacana, só que você tem que revisar esses 2 capítulos e escrever um capítulo novo inteiro. E, tipo, a faculdade já tá de férias em janeiro e quando voltasse de férias já era o prazo para entregar. Então, eu nem ia ter contato com o meu orientador. O que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou me dar a semana do Natal e do Ano Novo de descanso. Eu não vou nem pensar. Eu sei que vai ser difícil, mas, assim, deixa lá pra assentar na mente, sabe? E daí, quando eu voltei, eu falei assim, deixa eu fazer uma lista pragmática do que eu tenho que fazer com essa pesquisa. Tipo assim, aí eu listei capítulo 3 inteirinho, revisar capítulos 1 e 2. Tem alguma leitura que eu tenho que fazer? Tem. Eu gostaria de revisar o livro tal para colocar mais referências, tá. E escrever o índice, revisar a referencial teórico. Eu fui listando tudo, assim. E aí eu coloquei o compromisso. Eu tenho um mês para entregar, então todos os dias eu vou sentar e vou fazer alguma coisa com relação à dissertação. Aí eu me deparava com o primeiro lá, que era escrever o capítulo 3. Eu ficava assim, gente, eu não sei nem por onde começar esse capítulo. Ai. Aí então o que você faz? Aí você começa a fazer um brainstorm em cima do tema. Então tá, eu coloquei o título do capítulo e eu pensava, o que que esse capítulo tem de propósito? O que que eu vou tirar dele? O que que é o resultado final? Por que que esse capítulo é importante para a minha dissertação? Porque ele vai trazer um recorte de gênero dentro do trabalho. Então, eu preciso trazer isso, mostrar porque é diferente quando a gente fala do trabalho de mulheres e do trabalho de homens nesse contexto de profissionais de comunicação. Então, tendo esse propósito do capítulo em mente, eu falava, beleza, então o que que eu não posso deixar de colocar nesse capítulo? Pum, vai puxando coisinha, isso, aquilo, outro. Tá, agora que eu já sei tudo que eu não posso deixar de colocar, deixa eu pegar referências. Para mim, tem texto que eu começo escrevendo e depois eu pego as referências, mas de modo geral a escrita acadêmica me trava bastante. E olha que eu sou escritor. Mas assim, me trava porque tudo você tem que colocar referência. Então não dá para você sair escrevendo, né? Então, para mim, funciona melhor eu pegar as referências e com base naquela ideia, daquela referência, eu escrevo em cima daquilo. Então, funcionou para mim fazer esse capítulo 3 em tempo recorde, né? Desse jeito, entendeu? E Ai, e aí, fichamento você faz? eu faço no próprio livro o fichamento. Daí você, quando senta para escrever, você faz consulta. Uhum. Claro que para o doutorado vai ter que ser de uma outra maneira, porque a carga é imensamente maior do que o mestrado. É a coisa assim, você não vai acreditar quando você fizer. Você fala, socorro! Não tem como em 4 anos você lembrar dos textos que você leu no primeiro ano, por exemplo, assim, e não tem como, a não ser que você dedique uma estante inteira só para as coisas que você lê para o seu doutorado, para você voltar. Tem que ter um esquema mais profissa de fichamento, mas para o mestrado eu consegui fazer assim. E o meu professor orientador, que é super produtivo no sentido de que ele publica acho que uns 6 artigos por ano, eu não sei como ele faz isso, mas ele faz desse jeito também. Então eu acho que não importa tanto o formato, contanto que ele funcione para você, né? Entendeu? Hum, sim. Mas não tem jeito, tem coisa que é BC, bunda cadeira. Sentar e fazer. Uma coisa que ontem eu tava nessa, ai, não aguento mais ficar empacada. Eu tava, qual que é o meu medo? O que é o meu medo que aconteça se eu não fizer? Ou se eu fizer? Ou Não se entregar no prazo. É fizer basicamente mal? isso. E aí foi dando uma, tá, tá bom, tá, vai. É Mas, exatamente isso. Quando eu estava escrevendo também pensava isso, e eu falava, o que de pior pode acontecer é eu não estar com esse trabalho minimamente pronto para eu entregar no dia 25 de janeiro, quando o meu professor voltar. Então eu falei assim, então o que que eu vou fazer? Vou focar em terminar uma versão que, tipo, ai, seja o que Deus quiser, vai, entendeu?
E se der tempo, eu reviso, coloco mais coisas e tal. Então, isso me tirou um pouco a pressão, porque eu falei, eu vou fazer o melhor que eu puder aqui para ter esse negócio pronto. Porque se eu ficasse me apegando muito aos detalhes, eu não teria o arquivo pronto no final do mês, entendeu? Nunca vai ficar perfeito. Você entrega a dissertação, você defende, você tira a nota 10 e você fala, cara, não, eu tenho muita coisa ainda que eu faria, mas deixa pra lá, já foi, entendeu? Foi uma documentação da sua pesquisa naquele período de tempo. Agora você só está entregando. Você vai ter outras coisas, outras pesquisas para fazer depois disso. Ai, isso é porque quando a gente tá vivendo, parece que aquilo é todo momento, né? E colocar em perspectiva assim, a linha do tempo, a linha da vida. É muito legal, porque você vem. Oh, tá, calma. Sim, exatamente. E não tem como ser diferente, Paula, porque você está há 2 anos, né? Não sei se você está há 2 anos no mestrado, mas, cara, é muito tempo dedicado a um tema, tinha expectativas, você queria falar de uma coisa, daí acabou levando para outro caminho. Então tem uma série de questões emocionais envolvidas. Só que nesse momento, qual que vai ser o custo emocional de você não entregar? Entendeu? Então é lembrar disso. Qual que é o mínimo para eu entregar? Entendeu? Para acabar. Pra acabar, desencantar isso. Sim, sim. Espero que isso te ajude. E a gente nem falou sobre as outras coisas, a gente vai ter que fazer uma parte 2 aqui, porque eu queria muito saber o negócio da Kombi, eu queria saber de tudo isso aí. Mas já deu mais de 1 hora aqui de live já, o pessoal já deve estar tipo, socorro. Nossa, mas brigadíssima. Brigadíssima mesmo. Eu sou do coral, vou fazer coro com o pessoal que eu tava vendo aí das mentorias, que é o seu trabalho de estar equipe, enfim, né? Que todo mundo é muito, muito atencioso, muito lindeza. Mas Legal. a tua existência, o teu trabalho nesse mundo fortalece a nossa. Então, obrigada aí, obrigada mesmo. Eu que agradeço, Paula, por você participar. E o pessoal tá falando aqui, ó, quero parte 2. Eu acho que merece sim, porque você tem um projeto. Eu queria muito ter conversado, mas aí a gente conversa numa parte 2, hein? Combinado? Combinadíssimo. Tá bom. Então foca aí na sua dissertação, vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo. Você tem tudo o que é necessário, assim, em termos de organização, de foco, de compromisso. Pelo que eu vi nessa conversa com você, eu vi que você tem tudo isso. Então, não tem como dar errado. Você vai entregar e você tem a vida inteira ainda para fazer todas as pesquisas que você quiser. Encerra essa etapa do jeito né, que foi feito, honra a sua pesquisa como ela foi até agora, porque eu tenho certeza que você fez grande parte dela, né, muito bem. Então, é isso, e finaliza essa etapa. É isso, tá bom? Brigadíssima. Paula, muito obrigada. Eu posso colocar no YouTube essa entrevista, né, esse bate-papo depois? Pode sim. Posso? Uhum. Tá bom, então. Obrigada, viu? Bom dia aí, brigadíssima. E parte 2, eu gostei Parte dessa 2, ideia. parte 2, parte 2. Gente, muito obrigada a quem participou também, viu? Deixa os comentários aqui, dúvidas para Paula, enfim, a gente vai vendo. Obrigada mesmo, Paula. Uma boa tarde para você e boa sorte aí com a dissertação, tá bom? Qualquer Valeu. coisa você sabe onde me encontrar. Manda mensagem, manda sinal de fumaça. Tá bom? Valeu. Beijo. Tchau. Tchau.